Boa noite a todos. Mais uma vez, sejamos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Não é? Bem, antes de iniciarmos, vamos perguntar se tem alguém que está vindo hoje pela primeira vez e ainda não conhece a nossa reunião de Evangelho. Temos alguém? Muito bem, temos pessoas participantes pela primeira vez. Muito bem. Érica, nossa. Eu estou muito feliz hoje porque eu estou revendo carinhas aqui que, nossa, que legal, que tem história com a gente na casa. Seja bem-vinda, viu? Bom retorno à casa. E para quem está chegando, meu nome é Mércia. Sempre que tem alguém vindo pela primeira vez, a gente se apresenta para também poder falar um pouquinho, rapidamente, sobre essa nossa reunião, né? Então, desde que nós estamos em Franco da Rocha, que fundamos, eu sou uma das fundadoras desta casa de apometria, nós sempre realizamos o Evangelho no Lar. Antes mesmo dos primeiros trabalhos de apometria para atendimento às pessoas, o nosso primeiro trabalho foi o Evangelho no Lar. Ficamos muitos meses preparando-nos com o hospital espiritual através do Evangelho no Lar. Só depois de bastante preparo é que o hospital espiritual disse para nós: agora vocês estão prontos. E aí, então, começamos a fazer o trabalho de apometria. Muito bem. Então, estou revendo uma história de 20 anos, porque estou vendo algumas pessoas aqui daquela época também. Bem, e assim é que todas as quintas-feiras, esse nosso trabalho, como sempre, tem a finalidade de nós aprendermos, refletirmos e, se pudermos, né, o que seria muito bom, praticarmos os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos que estão no Evangelho. Sabemos que esse é o nosso caminho enquanto espíritos. Através dos ensinamentos de Jesus, conseguindo praticá-los, ou pelo menos nos melhorar um pouco, a gente vai talvez sair dessa encarnação um pouquinho melhor do que quando nela chegamos, né? Então esse também é o nosso objetivo aqui. E assim é que a cada quinta-feira, nós, para aprendermos juntos, que é um aprendizado coletivo. Então, para aprendermos juntos e assim praticarmos, refletirmos, nós sempre convidamos um palestrante que venha nos auxiliar, que venha nos ajudar, enfim, nessa reflexão. Então, a cada quinta-feira temos um tema e um palestrante. E hoje, especialmente, nosso tema será com música, tá? Então, o tema é do Evangelho, mas será com música, porque o nosso querido Ariel é músico. O Ariel vai apresentar o grupo de música que ele compõe. O grupo tem músicas de autoria própria, inclusive, e sempre fazendo esse trabalho, não é? Na linha energética, vamos dizer assim. Tá certo? Então, depois, Ariel apresenta todo o grupo, tá bom? Então, dessa forma, para hoje a gente aproveitar bastante o tempo tenho certeza que a música vai, assim, nos envolver e a todo o ambiente, não só aqui, mas a casa toda. Então, nós já vamos nos preparar para fazermos a nossa, vamos dizer assim, prece inicial já com o
o fundo musical que o Ariel preparou, tá bom? Antes de iniciarmos, só mais uma vez gostaria de lembrar que os celulares devem estar desligados, por gentileza, tá bom? Então é assim, nosso convite é que a partir desse momento nós façamos o nosso recolhimento interior para já irmos nos envolvendo com a equipe do Hospital Espiritual, que sabemos que com muita antecedência, horas antes, já está aqui, prepara o ambiente para nos receber, os socorristas que já nos atendem antes mesmo de passarmos pelo portão de entrada, também já estão fazendo todo o atendimento que precisamos. Então, vamos, a partir de agora, procurar colocar nossos pensamentos bem sintonizados com todos esses benfeitores espirituais do hospital e também com toda a harmonização que o grupo vai apresentar para nós. Vamos, então, fazer a nossa prece inicial. Vamos nos aproximando do nosso eu superior. E nunca esquecendo que temos ao nosso lado Mestre Jesus. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. A Deus eu entreguei o barco do meu ser, entrei no mar afora, pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora. A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, e o meu caminho é do Mestre, minha esperança é meu Mestre. Madana Mohana Murari, Madana Mohana Murari, Haribo, 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 Haribo,
Haribo, Haribo, Haribo, Haribo, Haribo. A gente começou dessa forma porque a gente falou do Mestre Jesus e Krishna, né? Madana Mohana Murari. E aí, conforme os slides, vocês vão entender por que a gente abriu com esse canto e esse mantra, né? Que, como a gente vai falar de avatares hoje, então vou só mudar as posições aqui para a gente começar a palestra. Gratidão. Boa noite a todos. Boa noite. Tudo bem com todos? Bom, primeiramente, gratidão à espiritualidade, a Deus, à casa, né? Sou muito grato de estar aqui fazendo esse papel de passar, né? E lembrando que a gente vai falar da nossa evolução, mas de forma alguma a gente veio aqui dizer o que cada um tem que fazer ou dizer que somos exemplo, mas na verdade exercitar a habilidade de estudar a espiritualidade nos faz ter alguns insights de coisas que são boas para ajudar a gente a chegar a um reencontro consigo mesmo, né? A entender que existe dentro de si uma origem divina. Então não é à toa, né? A gente não veio passar férias aqui no planeta, né? Então a espiritualidade trouxe esse tema para mim do aprendiz ao avatar, porque a gente tem a referência de como ser alguém bom e evoluído quando a gente olha para os avatares, né? A gente fala, poxa, passaram por aqui e foram espíritos ascensionados, né? Então a gente veio trazer algumas reflexões sobre o avatar e sobre nós, né? Como aprendiz. Pode passar. Pode passar. E aí, quando a gente fala de avatar, a gente lembra do filme Avatar, né? E eu lembro que eu tava com esse tema do aprendiz ao avatar na cabeça e eu vi uma palestra do Tini, que ele falava sobre a humildade, né? E essa era a peça-chave que eu pensava para fazer a palestra. E aí eu lembrei que depois a Sidna comentou sobre o avatar, né? E o avatar é um grande exemplo, né, de um ser que tem diversas capacidades, porém ainda assim ele tem muito a conhecer sobre o próprio planeta dele, né? Apesar dele ser um ser tão incrível, o avatar, ele ainda se impressiona com coisas que o universo dele, o mundo dele, apresenta para ele, né? E uma das coisas é a Árvore das Memórias, não sei se todos já assistiram. E é a grande habilidade que os avatares têm de se conectar com as coisas, né? Então, tem o exemplo de quando ele vai montar um cavalo, quando ele se conecta com a árvore da vida. Porém, hoje a gente vai falar bastante dos avatares no sentido dos espíritos ascensionados que passaram aqui na Terra, né? E o que a gente pode aprender um pouco com eles. E aí, para começar, né? O tema da palestra é do aprendiz ao avatar, né? Então, quando a gente olha o que é aprendiz, significa que é a pessoa que aprende um ofício ou uma arte, principiante, inexperiente. Então, o nosso processo de encarnar é um processo de voltar a ser principiante, né? Inexperiente. Porém, isso não quer dizer que não exista dentro da gente já, né, toda uma bagagem, né? No Livro dos Espíritos se fala muito da infância moral, né? Que é quando está se aprendendo, né, novamente, se está tendo uma nova oportunidade de se desenvolver como ser humano, né? Melhor. E Avatar, para a gente ser prático, né? Pelo texto ser longo, é mais ou menos dizer que é Deus manifestado na Terra, né? E o termo Avatara vem do sânscrito, né? Então vem da linha indiana, bem antiga, e tem a frase também que pode definir a palavra, que é descido do céu à terra. Então, os avatares são basicamente essa explicação. Pode passar. E aí, para a gente começar a refletir sobre os avatares, eu até coloquei uma foto do Pequeno Príncipe, porque crianças fazem boas perguntas, né? E o Pequeno Príncipe é um bom exemplo disso, né? Quando a gente lê o livro do Pequeno Príncipe. E aí a gente traz algumas reflexões antes de falar sobre Avatar, né? Será que eles queriam ou querem, né? Porque avatares estão por aí. Seguidores? Ou querem pessoas que se inspirem e aderem aos ensinamentos, né? Então será que eles querem que a gente olhe para eles mesmo? Ou a mensagem que eles vieram trazer, né? Como é a caminhada anterior antes de ser um avatar, um espírito ascensionado? Então, assim,
É muito legal a gente falar, nossa, Chico era maravilhoso. Mas quanta caminhada, quantas vidas ele precisou para chegar àquele estado de consciência, né? Será que para ser avatar tem que ser famoso? Né? Geralmente a gente conhece os avatares pela TV ou pelo livro, mas será que não existem diversos avatares por aí? Porém, a missão deles não envolvia toda uma população, a mídia, né? Será que avatar ou ascensionados são seres que vêm ensinar só coisas espirituais e morais, né? O planeta Terra é um planeta que trabalha muito também com as coisas físicas, né? As coisas matemáticas, as coisas arqueológicas, né? Então, às vezes a gente se apega ao termo avatar no sentido espiritual, né? Mas a gente sabe que vários espíritos vêm com diversas missões na Terra, com diversos tipos de áreas, né? E o que podemos pensar dos grandes cientistas, né? Por exemplo, não é porque eles não falam de amor que não tem amor no que eles fizeram, né? E geralmente o avatar ele traz um grande pensamento que difere da massa, né? Então, muitos que um dia foram odiados, talvez vieram com o mesmo propósito também, né? Pode passar. E aí eu trouxe alguns nomes aqui, mas eu acho que eu vou resumir para a gente conseguir, porque o conteúdo está um pouco extenso hoje. Então, tem alguns nomes de algumas pessoas que foram fenomenais, porém não tiveram a mesma visibilidade, né? Então, por exemplo, Oswaldo Cruz trouxe o fim da febre amarela, varíola e peste bubônica, né? Esse John Tradescante eu achei muito interessante. Esse cara, ele pegava animais exóticos na mata, coisas que todo mundo tinha medo de pegar, e levou um dia para a garagem dele, fez um lugar especializado, colocou os animais em potes e teve a grande ideia de cobrar algum dinheirinho para as pessoas ir lá verem os animais que ele capturou. Esse insight dele rendeu o primeiro museu público no mundo. Então, quer dizer, ele ter seguido a intuição, o insight dele, criou o primeiro museu que existiu no mundo. Hoje, o museu é algo para se valorizar o patrimônio de um país, de uma cidade. Então, você vê, uma ideia que parecia algo tão... Marie Curie descobriu o radiopolônio, que é o do raio-x. Alexander Fleming descobriu um fungo que mata bactéria, que no caso é a penicilina. Rosa Parks negou ceder lugar no ônibus para uma pessoa branca num país que era racista. E essa atitude dela desenvolveu vários movimentos e protestos na cidade, derrubando as leis racistas do país. Então, um ato de resistência que esse espírito fez, no momento onde a massa era racista, o povo tinha medo, um movimento contra a maré dela desenvolveu ações que fizeram derrubar as leis racistas. E aí tem outros, né? Harriet Tubman escapou da senzala e libertou 300 negros. Dúlia de Mello, mais uma brasileira, né, junto com Oswaldo Cruz, descobriu a maior galáxia espiral já conhecida e trabalhou na NASA na época onde mulheres não tinham reconhecimento. Então você vê alguns espíritos também que vieram trazer mudanças, né, para o nosso planeta. E aí também tem os que a gente conhece, né? Madre Teresa, né? Com essa frase maravilhosa, né? Quer fazer algo para promover a paz mundial? Vá para casa e ame sua família. Porque a nossa família é a nossa maior escola, né? Malala, do Paquistão, onde se tinha muito preconceito e machismo com as mulheres, né? Foi quem lutou pela educação. Então ela fala, quando o mundo inteiro está em silêncio, até mesmo uma só voz torna poderosa. Tem até a música do Rapa, né? Paz sem voz não é paz, é medo. E aí a gente tem Lao Tse. Então, todo mundo aqui pode falar assim, não conheço Lao Tse. Mas se você já ouviu a palavra Yin Yang, você conhece. Tao Te Ching, né? Ele é um mestre do Oriente, ele era um simples bibliotecário, então quer dizer, estudava muito, era totalmente contra a guerra e tinha livros com insights muito maravilhosos, né? Um deles era quem ignora a sua ignorância vive na mais profunda ilusão. Quando percebes que nada te falta, o mundo inteiro te pertence. Preocupa-te com o que os outros pensam e sempre será prisioneiro deles. Então ele escrevia alguns insights que a espiritualidade passava para ele e viravam esses ensinamentos. Kuan Yin já é uma mestre ascensionada oriental, né? Alguns médiuns já psicografaram algumas coisas dela também. Então, mais um espírito aí da área oriental, que ela é considerada a Bodhisattva.
Então, no budismo a gente fala Buda, né? Na feminina a gente pode usar o Bodhisattva também. E ela é chamada que aquela que veio e ouve o sofrimento do mundo. Então, o seu mantra é um mantra assim. Esse aqui é o Namo Quan Shin Posa. Ela é considerada a deusa da compaixão, porque a história dela fala que o pai dela queria que ela casasse e ela queria meditar com os budistas. Só que na época oriental, a galera era assim, eu escolho quem que você vai casar, eu escolho o que você vai vestir. E aí ela fugiu de casa para meditar. E aí o pai, enfurecido, botou fogo nos templos budistas para que ela não pudesse seguir a vida da meditação e sim a vida do padrão ali. E aí ela foi para as montanhas meditar. Um dia o pai caiu enfermo, ficou cego dos olhos, e o pai, como era rei, anunciou para o bairro, né? Que tem outro nome, né? Para o reino e para as cidades. Se alguém poderia doar os olhos para o rei, que ia receber muitas coisas e tal. E aí um dos súditos falou assim, tem uma mulher que falou que pode doar para você os olhos. E aí quando ele foi conhecer, era a própria filha. E aí o homem caiu em prantos, falou, meu Deus, acabei com a vida dela e ela ainda teve a compaixão de doar os olhos para mim. Então ele se arrependeu e se curou da raiva ali com ela. E ela perdoou ele e se iluminou também. E aí a gente tem, falando de mestres ascensos, a gente tem Saint Germain, né? Saint Germain é o que trabalha com raio violeta. E nós na apometria trabalhamos também com raio violeta. Aliás, pessoal, vamos estudar apometria. Demais. E Saint Germain é conhecido pelo o homem da alquimia, né? Então, quer dizer, ele transforma coisas de uma coisa para outra, né? Sendo uma linguagem mais básica. E Saint Germain também, ele tem um livro que foi escrito, psicografado, chama Livro do Ouro. E ele fala muito que nós humanos precisamos ficar mais atentos ao mantra Eu Sou, né? Jesus mesmo usou esse mantra, né? Eu sou a verdade. Porque eu sou é um mantra de poder. Então, se você fala, eu sou gordo, eu sou assim e pronto, eu sou nervoso, você está mantrando contra si mesmo. Então, Saint Germain, ele traz muito essa força do eu sou, assim como o Mestre Jesus trouxe. Mestra Rovena também, trabalhando com raio rosa, né? Então, é uma das mestras aí sensacionais, pensando no sentido de centro espírita, né? Porque ela trabalha com a energia do rosa, da pureza. Lembra muito também a chama trina, né? E da fraternidade, né? A energia do amor, basicamente, né? E aí, eu tô tentando falar um pouco de cada canto do mundo, tá, pessoal? A gente tem também o Hermes Trismegisto, que ele tem um livro, né, chamado Kybalion, né? E alguma das leis que ele traz é a de ação e reação, que é o que a gente chamaria, talvez, de karma ou causa e efeito. E ele traz algumas reflexões no livro muito interessantes, né? Uma delas é, na sua vida, você é mais causa ou efeito? Você é mais ação ou reação? Se você é mais reação ou mais efeito, quem será que guia a sua vida, né? Porque se a gente mais vive o que o ambiente nos faz sentir, então quem será que está guiando a sua vida, né? Então talvez precisamos ser mais causa, né? Ou não, às vezes causamos demais e precisamos deixar acontecer mais. E uma outra coisa que ele traz no Kybalion é a ideia dos polos. Então você vê, do Egito, né, egípcio, conhecimentos egípcios, que se conectam com coisas do espiritismo, né? Porque, por exemplo, os polos que ele fala assim que não existe bem e mal, diabo e Deus. São tudo variações. Então, por exemplo, calor e frio, são coisas diferentes ou é variação de temperatura, né? Alto e baixo, variação de tamanho, não é o baixo e o alto, coisas diferentes. E aí ele liga isso à energia. Então, será que o obsessor é demônio? Ou será que ele está densificado aquela energia? Então, se está densificada, ela pode se refinar e voltar à sua sutileza, né? Ser encaminhado. Então é a ideia dos polos, né? Os polos, eles são conectados, não é que eles são coisas diferentes. E falando do Brasil, né? Hoje em dia a gente tem um rapaz aí que poucas pessoas conhecem, mas que ele tá arrasando aí na área da cultura, que é o Ailton Krenak. Ele é um indígena que ele tá escrevendo livros
para a educação, e ele fala muito da questão de que as crianças precisam entender a importância da ancestralidade, né? Então ele tem essa frase aqui: é urgente que a escola se religue à noção de ancestralidade. Porque se a criança entende o que é ancestralidade, ela traz ideia de preservar, de cultivar, de família, de manter valores, economizar, né, também os recursos da natureza. Preciso nem falar desses caras aqui, né? Mas eu vou falar. Então, Sócrates está até no nosso evangelho, né? Espíritos sensacionais aí, que são grandes precursores do nosso evangelho segundo o Espiritismo. E Sócrates, né? A gente já tem um grande exemplo de humildade pela frase mais conhecida, né? Quanto mais sei que não sei, eu só sei que nada sei. Então a gente já tem um exemplo de humildade, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerá o universo e os deuses, né? Buda falava algo parecido, né? A diferença de mim e vocês, ele falava pro guru, é que eu descobri que eu sou Buda. Porque Buda é um estado de consciência, não um nome, né? E aí ele chamava Siddhartha Gautama. Então ele falava muito que o caminho está aqui dentro, não lá fora. E aí Sócrates tem uma parábola muito legal, que já vai aí uma das dicas, né, para ajudar na nossa evolução, né? Que é a parábola das 3 peneiras. Então a história conta que um dia Sócrates estava na beira do rio, tranquilo, e aí chegou uma pessoa assim: Sócrates, preciso te contar uma coisa que aconteceu. Aí Sócrates: espera, antes de me contar eu preciso passar pelas 3 peneiras. Aí o cara olhou assim: 3 peneiras? Ele falou: a peneira da verdade, da utilidade e da moral. Ele falou assim: o que seriam elas? Ele falou: a primeira o que você vai me falar é verdade? Aí o homem ficou assim. Ele falou: o que você vai me falar é útil? Para que vai servir? E o que você vai me falar vai ferir alguém? Vai machucar alguém? Desrespeitar alguém? Se uma dessas 3 perguntas for sim, eu não quero saber. Então isso nos faz refletir, né? Tipo, será que você precisa ouvir aquilo? Será que a gente precisa fofocar o que não precisa, o que não agrega? Será que a gente precisa se permitir ouvir coisas que não fazem bem pra gente? Que não vai agregar em nada? E aí eu vou repetir uma coisa aqui que a espiritualidade traz muito. Nosso ouvido é um útero. O nosso ouvido é um útero. O nosso ouvido é um útero. Então, se a gente permite coisas entrarem aqui, é feita uma gestação na nossa mente. Então a gente precisa ouvir coisas boas, né? Senão o que vai sendo criado aqui, a sementinha, dá maus frutos, né? E aí Platão, seu discípulo, né? Ele trouxe o mundo das ideias, que hoje a gente pode chamar de também o que seria a própria espiritualidade do ser humano, né? E também a beleza identificada, né? Então é o quê? Tudo que você acha belo denuncia algo que já está dentro de você. Então, eu gosto da natureza. Então é algo que é uma beleza que já mora dentro de você, que você vê no outro, né? Eu sinto muito bem quando eu ouço esse estilo de música. Então, quer dizer, a beleza identificada. Tudo que você acha belo revela algo sobre você. E, claro, ele tem o clássico que é a Caverna de Platão, né? Então, que é o grande insight de despertar da consciência, né? A gente sair da ilusão, que na Índia chamaria de véu de Maia, né? Ou Era de Kali. E aí você olha a história de Buda, resumidamente. Ele vivia num palácio, a família era uma realeza, né? Tinha uma realeza. E ele não sabia como era o mundo lá fora. A tristeza, a pobreza, né? A injustiça. E quando ele descobriu, ele falou: pera, eu quero então viver o mundo real. Eu não quero viver esse palácio aqui que é tudo perfeitinho, não. Eu preciso entender. E lá fora, no meio do caos, que ele se despertou, né? E aí ele tem uma frase muito boa também, que vale muito para nós trabalhadores, né? Que é assim: existem 3 tipos de infelizes. Os que não sabem não perguntam, então quer dizer, acomodados, zona de conforto. Os que sabem não ensinam, então arrogantes. E os que ensinam e não praticam. Então, cair na hipocrisia, né? E isso vale para todas as coisas da nossa vida, né? E aí a gente tem o nosso querido e amado
Ramatiz, que amamos muito, né? Ele é quase a ideia do que a gente está trazendo aqui hoje, né? Que é o conhecimento indiano, hindu, com o cristianismo, né? E o Ramatiz, ele tem uma frase maravilhosa que contém vários segredos nela, né? Se a gente for parar para pensar. Que é preciso conhecer seus veículos para que sua volta seja mais amena. Olha quanto mistério que tem nessa frase, né? Seus veículos, né? Então quer dizer, se você só vive a vida para esperar morrer, vai ser tudo mais confuso e mais turbulento, né? Agora, se você começa a conhecer quais são os veículos, né, que existe em você, conectado a você, tudo vai sendo mais fácil de ser digerido, né? E aí eu vim trazer uma novidade para vocês que eu acho que poucas pessoas sabiam. Então, vocês já ouviram falar de Sita e Rama? Rama e Sita é um casal indiano. Então, se você pegar o nome Ramatiz, que no caso Ramatiz, ele é a mistura de Rama e Atiz de trás para frente é Sita. E Rama é uma das encarnações de Vishnu, que é um deus indiano. Na verdade, a gente fala Deus no sentido de um ser ascensionado, né? Que ele é o responsável por trazer encarnações para o planeta para ensinar as pessoas a viverem melhor, que é o papel que Jesus veio fazer, né? E Sita é a mulher de Rama, que é a mulher empoderada, justa. Então, Rama e Sita significa a união do masculino e do feminino em perfeição, né? E aí, olha aí, Ramatiz é uma mensagem oculta desse casal, né? Pode passar, Jay. E aí, falando deles, né? Vishnu, então, no caso, é a manifestação da entidade ascensionada que vem trazer avatares para que os humanos aprendam a viver melhor, né? A criar leis justas de amor. Esse é Vishnu. Então, a ideia é como se Brahma criou o mundo, Vishnu preservou o mundo e Shiva transformou o mundo. E aí Vishnu tem as aparições dele na Terra, né? É como se fossem as encarnações, né? Na linguagem espírita. Que é Krishna e Rama. E Rama é aquele ali, que é o do Ramatiz. E aí é uma história legal de Rama, é que ele tem um amigo que é Hanuman. Hanuman é um deus hindu que simboliza o homem macaco. Por que macaco? Porque macaco simboliza muito a humanidade, né? A mente que pula de galho em galho, né? Aquela mente imperativa. E Hanuman tinha muitos poderes, mas ele era todo desengonçado, ele só fazia besteira. E aí, com a espiritualidade decidiu fazer assim: Hanuman, a gente vai deixar os seus poderes com você, mas no inconsciente. E você só vai descobri-los no momento certo e conforme o merecimento. Basicamente é o que a gente está vivendo aqui hoje, né? Então Hanuman se assimila muito aos humanos, porque é um deus que demorou muito tempo assim para descobrir os poderes que tem, porque não tinha ainda responsabilidade suficiente para lidar com eles. E aí quando ele conheceu Rama e Sita, ele aprendeu a ser um ser melhor. Então Hanuman é um avatar que lembra muito o ser humano. Então ele tem essa coisa de você não olhar tão longe, né? Tipo, para ele, muito grande. Não, Hanuman traz essa ideia de calma, eu também já passei pelo que você passou e tudo mais. E aí, a gente não tem como falar do nosso mestre Jesus, né? E eu quis trazer a similaridade com Krishna, porque Krishna e Jesus têm coisas muito parecidas. Eu até vim com a camisa de Krishna hoje. Jesus, com toda a sua humildade e simplicidade, né? Acabou sendo um grande pacificador, porém com ideias também de tirar a galera de todos aqueles padrões, aquela coisa que foi incumbida, né, na galera, de entender que é simples, né? Pode ser mais simples. E essa doçura de Jesus, Krishna tem muito. Tanto é que muitas imagens de Krishna é Krishna com uma flauta, né? Simbolizando o encantamento, a doçura, a beleza. Krishna e Jesus têm idades similares. Krishna e Jesus, os pais eram pastoreiros, trabalhavam em fazenda, carpinagem, né? Tanto é que um dos nomes de Krishna é Govinda, que significa o bom pastor.
E quando a gente vai ler algumas passagens, fala, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e assimila a Jesus algumas questões assim. E Govinda, né, que é Jesus, Krishna com a vaquinha, né, você vê nas imagens. Então você percebe algumas similaridades entre eles. E uma coisa interessante também é algumas frases deles que têm certas conexões, assim, né? Então, por exemplo, Jesus fala orai e vigiai, né? Então Jesus está falando para vigiar, né? Então ele está falando sobre nós mesmos, né? E nós sabemos que uma das coisas que mais atrapalha a gente é o ego. E aí Krishna, em azul, é a frase de Krishna, tá, gente? O ego é o pior inimigo do eu, mas o eu é o melhor amigo do ego. Por quê? Ele está falando do eu espiritual. Então quer dizer, o ego não vai ajudar o seu lado espiritual, mas o seu lado espiritual vai ajudar o seu ego a domar, dosar, o que seja. Jesus fala, vós sois deuses. E aí Krishna fala, todas as criaturas têm Deus em seu íntimo ser. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então quer dizer, Jesus vai te ensinar aqui quais é as coisas para você poder caminhar num caminho mais reto, né? E aí Krishna fala, sempre que o mundo decai em justiça, venho eu e me faço entre os homens, trazendo a mensagem de amor, justiça e sabedoria. Se fosse Jesus falando isso, eu ia achar que era ele, porque é a mesma ideia, né? Jesus fala, amai o próximo como a ti mesmo. E aí Krishna fala, quando aprende o sentido da renúncia, aprende a amar. Então renunciar, né, é você ceder para o outro. Agora acho que eu vou deixar de comer porque fulano parece que precisa mais que eu. Não, pode passar na frente aqui na fila, né? Coisinhas pequenas assim que a gente renuncia e a gente vai trabalhando algumas competências nossas. E aí quando a gente pega esse catadão aí de ascensionados, a gente percebe algumas características deles, né? Entre todos, né? Então, autocuidado e responsabilidade, né? Então, no nosso lar a gente tem um bom exemplo, né? De que a gente fala do um ser que a mulher fala assim, mas eu não me matei. Mas você se matou aos poucos, né? Fazendo coisas contra si mesmo, né? Eu não lembro qual é a passagem que fala isso. Humildade e simplicidade, né? Então todos têm uma característica que envolve humildade e simplicidade. Simples assim. Todos são ou da natureza, ou dos pobres, ou do povo. Nada de eu sou o ser supremo. Não tem nada disso. É só a gente que se ilude com essas coisas. Né? Incomodam poderes e autoridades. Por quê? Porque a massa geralmente segue o que a autoridade, ou o que o povo, ou o que a maioria diz. Esses seres não. Eles vêm para dizer, será? Por quê? Como? Então eles acabam incomodando, né? Tanto é, né? Você vê a história de Jesus. Tem pensamento universal e não se prende a verdades. Então, assim, minha verdade, o que eu falo é fato, absoluto. Não tem isso, né? Aquela coisa de botar numa bolha, né? Ele quer despertar em você o que já tem. Ele não quer colocar o dele em você como verdade absoluta. Trabalham sempre no servir, caridade ou aprender, né? Então, acho que a frase já diz tudo, né? Não tem nem como explicar isso, é muito claro, né? Servir, caridade e aprender. Então, querendo dizer o quê? Até o mais sábio, ele aprende, né? Ele é sábio porque ele sabe que ele tem que aprender e continuar aprendendo. Persistem com fé e paciência. Então, quer dizer, persiste, mas sem achar que é para amanhã. Eu errei hoje e já era tudo. Ou eu acertei hoje e já sou um santo. Não, persiste ou com fé, né? E eu falo paciência também, porque a gente sabe que nem todos acreditavam em Deus, né? Tem seres que vieram fazer grandes coisas na Terra e nem em Deus acreditavam. Mas tinham paciência, né? Uma das características de espíritos ascensionados. E aí quando a gente fala do ser humano, que é a gente, os aprendizes, né? A gente tem a questão do questionar e a consciência, né? E aí no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, o que resulta os embaraços que se opõem à liberdade da consciência? Então quer dizer assim, o que se embaraçar na consciência que fazem na gente aqui na Terra, né? O que ela quer fazer com a gente, né? Basicamente, né? E aí os Espíritos respondem, é a capacidade de constranger os homens a agirem em desacordo com seu modo de pensar e fazê-los hipócritas.
Então, quer dizer, você sabe que muita coisa é boa, que é certa de fazer, e às vezes você não faz porque está com vergonha, ou porque foi induzido, ou padronizado de alguma cultura familiar, ou algo do tipo. E aí os espíritos respondem, a liberdade de consciência é um dos caracteres da verdadeira civilização e progresso. Então, qual forma que a gente faz para tentar chegar ao ponto da gente agir na maior liberdade de consciência possível? Okay? Então, precisamos estar conscientes, né? Então, se a gente tem apegos, vícios, exageros, está sempre com o emocional abalado, quando será que a gente está tomando uma decisão consciente, né? E esses embaraços afastam a gente do que a gente realmente é, né? A origem divina. E aí o Kardec pergunta, qual o maior obstáculo ao progresso? E aí os espíritos respondem, o orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral. Então ele está falando aqui do progresso moral, não o progresso material. No caso do progresso intelectual, gera vícios, ambição e o gosto das riquezas, que incitam o homem a empreender pesquisas que lhe esclarecem o espírito. Então, assim, o intelectual é legal, por quê? Porque ele faz o homem avançar mais sobre ele mesmo, né? Tipo assim, tecnologia, informação, estudar, esclarecer o espírito, a vontade de pesquisar. Mas isso não adianta, assim, o progresso moral, né? A gente tem quantos gênios aí que acabam usando todo esse intelectual de uma forma errada, né? E aí os espíritos falam, à medida que o homem avança em progresso, ele vai modificando suas leis. Então, quer dizer, o planeta vai mudando conforme a mente do homem vai mudando, né? E aí vai se mudando as leis, se refinando, né? E aí o homem vai caminhando para o progresso. Né? E quais são as falas e atitudes que fazem a gente sabotar a nossa evolução? Isso aqui é fato. Cada um aqui deve ter uma frase para falar. E aí eu coloquei algumas, tá? Dizer que o mundo vai mal, que o planeta devia acabar e que não existe pessoas do bem, sem refletir o que você tem de melhorar. Não praticar maldade, mas também não estar disposto a fazer o bem que está ao seu alcance. Ali, fácil. Gente, eu tô falando isso porque eu achei algumas coisas em mim, tá? Não tô julgando ninguém, não. Querer seguir a vida sozinho, mas aí, consequentemente, você vai ter uma mente limitada, né? Então, assim, eu decido as coisas da minha vida, tudo eu. E com quem que você vai trocar ideia? Com quem que você vai debater para pensar diferente, né? Querer seguir só um caminho individualista. Utilização do mantra eu sou de forma errada, que foi o que eu falei de Saint Germain, né? Falar coisas ruins sobre você mesmo. E lembrar que a gente está muita coisa, né? Estou nervosa. Eu sou nervosa é uma coisa muito de fixar, né? Conflito de ego, geração velha, geração nova. Essa é um barato, né? É o velho falando que o novo... Sociedade tá perdida, não tem futuro, isso aí já era. Essa geração... Meu pai falava, não troca minha idade pela sua. Aí, ó, pronto. E é o novo falando, isso aí tá ultrapassado, isso aí... Pior cilada, gente. Como é que a gente vai avançar, né? Nessa transição, nesse avanço, se o novo não chega no velho e fala... Meu, todo esse conhecimento que você tem aí, dá pra gente gravar um vídeo e jogar no YouTube pra todo mundo ver. Dá pra gente espelhar seu celular. E o velho falar, vem conhecer isso aqui. Já ouviu essa música boa aqui, ó? Essa música é boa. Presta atenção nessa letra. Né? Entrosar as duas gerações. Sair do mundo 3D e quantitativo, né? Então, assim, não achar que bom é só o que é belo, o que agrada seus olhos, o que é caro, né? O que chama a atenção demais, né? Não achar que a bênção é só terrena, né? Tipo, eu queria conseguir algo, mas não consegui. Deus não me abençoou. Oh, meu Deus. Que dó, né? Orgulho e ego, ou panelinhas, tratamentos diferentes, né? Venerar pessoas. Quando a gente trabalha em grupo, sociedade, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão, né? Quando a gente, às vezes, quer elogiar alguém, a gente acaba estragando a pessoa, às vezes, né? E então quando a gente fala de evolução, a gente tem que ter o olhar do avatar, que é o quê? Eu amo vocês porque eu sei que todos vocês podem se tornar grandes, né? E não pelo que um já é pelo que todos podem se tornar, né? Se vitimizar e não refletir sobre o que o universo quer te mostrar quando uma situação se repete. Então tá acontecendo algo na minha vida, céus,
O que o universo quer te mostrar, né? Com essa coisa que tá repetindo aí, né? E aí, o que temos para ajudar nessa caminhada, né? A gente tem a família, a gente tem os amigos. Você vê, essa é a hora da gente pensar, gratidão, gratidão, gratidão. É mesmo, ó, eu tenho... A gente tem a fé, a gente tem a comunicação. Gente, hoje em dia, você não sabe uma coisa, você jogou no celular, você já sabe. Tem até IA que prepara as coisas para vocês. E isso é polêmico também, hein? Mas vou deixar para próxima. A gente tem o espiritismo, né? Grande libertador de consciência, grande consolador, grande fonte de várias respostas aí que às vezes a gente... Coisas que também a gente já sabe, mas precisa rever. A gente tem a meditação e a oração, né? Então, você não crer em Deus não significa que você não pode acessar o seu eu superior, né? A meditação é um grande exemplo disso. E a meditação trabalha você se acostumar a lidar com você mesmo, né? Os talentos, música e toda a arte. Então, a arte é toda a expressão do espírito. Talentos usados com consciência. Então, algum de vocês aqui, todos vocês têm alguma capacidade, alguma coisa que sabe fazer que é diferenciada, ou sabe falar bem, ou sabe tocar, ou sabe cantar, ou sabe escrever. Usem essas capacidades para ajudar na evolução de vocês, né? E não deixem cair pro ego, né? Que é o que a gente falou no outro. A natureza que cura, ensina, inspira. A gente tem a caridade, ajudar é sempre uma oportunidade, né? A espiritualidade, os nossos mentores nos guiando. E a vida, né, gente? Se tem a vida, tem a oportunidade, né? E aí eu coloquei essa frase aqui. Todo aquele que veio para aprender está sujeito a erros. E a dor, pois ela é um grande veículo de consciência. É aquele famoso, não mexe aí, filho. O filho mexe, você tá! Ah, não é para mexer não, ó. Doeu. Vou mais não. E aí você fala, eu quero evoluir então, Ariel. Eu quero evoluir, eu quero. E aí a gente fala assim, e se mudássemos o que queremos, pelo que podemos dar? O que podemos servir? É um grande exercício para a gente saber mais ou menos aonde, né, começar. E aí a gente falando de chakras, né? A gente fala assim, poxa, Ariel, você vai me falar de chakra, que a gente tem que alinhar os chakras, mas minha avó era boa e nem sabia de chakra. Minha avó não sabia nada. Fala assim, pois é, mas existem coisas que a gente fala, pensa ou faz que já ativam os nossos chakras, que já melhoram os nossos chakras. E aí eu coloquei aqui algumas frases, algumas ideias, não é uma receita pronta, que eu achei interessante, que faz a gente se conectar aos nossos chakras. Então, por exemplo, lembra do mantra eu sou que eu falei? Eu sou o divino, então coronário, estou falando da conexão com a espiritualidade. Eu sou conectado, informação, mente. Então, toda a frase ou pensamento nessa linha está trabalhando o chakra frontal. Eu sou expressivo, né? Então, eu sei me falar minhas ideias, concretizar minhas ideias para o mundo de uma forma clara. Eu sou amado, eu perdoo. Frases desse tipo trabalham o nosso coração. Então, a vovó não faz mas ela fala assim, não, filho, não se preocupa com isso não, perdoo. Então ela já está curando e ativando o chakra cardíaco dela. Eu sou forte, chakra solar, né? O sol, nossa identidade com o mundo. Chakra criativo, sexual, o nosso desejo, nosso impulso de vida, nossas ideias. Quem é criativo tem mais ideias de como lidar com as coisas da vida, né? Eu sou seguro, chakra básico. Então, gente, sai das neuras. Se eu sair na rua essa noite, vão me roubar. Se eu ir de carro, eu vou bater o carro aqui. Eu tenho medo de... Tudo isso tem a ver com a segurança, chakra básico. Então, essas frases desequilibram o nosso chakra. E aí, eu coloquei uma frase de São Mateus, da Bíblia, que eu achei que tem a ver com o nosso conteúdo de hoje, né? Aquele que recebe a semente numa boa terra é aquele que escuta a palavra, lhe presta atenção e que dá fruto. Então, é a gente sair do papel de venerar os avatares para o que eu vou fazer com isso agora que eu ouvi, que eu aprendi, sabe? Porque eles não precisam disso, eles não precisam de seguidores, veneradores, eles não precisam. Nós que precisamos de despertar e colocar esses frutos para botar isso na terra para germinar. Agora a gente vai cantar uma música nossa que tem a ver com o tema do que a gente falou. E aí a gente vai, daqui a pouco, falar
da borboleta, a gente já tá chegando ao fim. Essa canção, ela chama Pecinha de Lego. E aí eu vou convidar vocês a fechar os olhos, que a gente vai se tornar pecinhas aí. E vamos convidar vocês aí a essa viagem. Peças a mente tem, depende do que você peça. Pressa a mente tem, não se sabe bem de onde vem. Testa sua sanidade, qual é a verdade que cada um tem. Profundo é o oceano do inconsciente, ninguém sabe bem. Vou mergulhar no universo do eu e começo nos entender também. Vou perguntar se estamos sozinhos, o que eu sou, pra onde vou, da onde a gente vem. Eu tão criança, imaturo pra saber. Eu tão adulto, dominado no ego. Em você é o universo, uma sagrada peça, uma pecinha de Lego. De repente, num momento, num sereno movimento, uma voz veio no vento e me trouxe entendimento, simples assim, e disse pra mim: tu é uma pecinha que pode se conectar com as coisas e os outros e algo novo criar. Acalma sua mente pra ela não te enganar. Seu corpo consciente não vai se torturar. Respira todo o prana, devolve o que pode dar. Tudo devagarinho, mas sempre a caminhar. Sou você e você é eu, mas precisa me deixar falar. No silêncio da sua mente estará bem mais presente. Vamos juntos despertar. Vou mergulhar no universo do eu e começo nos entender também. Vou perguntar se estamos sozinhos, ou o que eu sou, pra onde vou, da onde a gente vem. Ó ser você tão criança, mal sabe que és tão velho. Você tão adulto, faz parte do mistério. Em você é o universo, uma sagrada peça, uma pecinha de Lego. Vamos montando uma pecinha de Lego, vamos criando uma pecinha de Lego. Tudo vai se encaixando, uma pecinha de Lego. Se precisar desmontando.
Cada peça é importante. Ligado à nossa evolução, a gente tem como exemplo a borboleta. A borboleta, quando ela é um ovo, ela é depositada em uma planta que possa comportar e cuidar do ovo, que simboliza a nossa mãe, né? Quando ela vira larva, ela começa a caminhar pela terra, conhecer as coisas, se alimentar, né? Que seria a nossa bagagem, né? Quando ela encontra uma árvore sagrada, que pode ser o conhecimento, que pode ser o amor, o espiritismo, qualquer coisa que a desperte a consciência, ela para nessa árvore e cria um casulo, né? E o casulo nos convida a olhar para dentro, né? O casulo é olhar para dentro, né? E esse processo de amadurecimento da borboleta se chama crisálida. E quando ela vira borboleta, ela descobre que tem asas, né? Seus ouvidos ficam maiores, mais altos, né? Então ela ouve mais. E as suas asas trazem cores, né? E aí, quando eu estudei isso da borboleta, a espiritualidade me trouxe uma canção chamada As Fases da Borboleta. Então eu vou cantar essa música que a espiritualidade me trouxe e aí a nossa palestra termina. Tá bom? Gratidão. E eu fiquei sem mais uma vocalista agora. O ovo foi depositado na mãe que é a planta sagrada, primeira fonte de energia, nutrindo a sua jornada. Você que escolhe onde pousa, em que família quer estar, eclode pra sua caminhada, esforça pra se rastejar. Larva, força, larva, rasteja, larva, bem-vindo ao nascimento. Tanta dor e tentativa, fome pra sobreviver, agonia, dor e sede, a fome do vazio do ser, até que encontra a santa árvore que até parece te chamar, e sobe toda encantada e fica disposta a ilusão deixar. Crisálida, pupa, autoconhecimento, solitude, lagarta, crisálida, tudo o que aprendeu são os fios do seu casulo, convite ao interior, o seu repouso absoluto. Agora é você com você, estar lagarta que te trouxe aqui, a força e toda a energia para mudar, evoluir. Borboleta, sai do escuro e acorda, se despeça da sua antiga forma. Crisálida, borboleta, quem te fez já sabia que você pode voar, mas esse é seu caminho, você quem deve descobrir. Não importa o que acharam, renascer vai te mostrar que suas asas trazem cores,
vez, anunciando o despertar. Chega de ter medo, chega de se limitar. Abra bem as suas costas para asas despertar. Borboleta, você nem imaginava ser borboleta. Era o que precisava. A paciência é uma dádiva, e toda dor que sentiu era o seu corpo falando, e a sua mente que expandiu. Respira o ar desse jardim, não tenha medo de mudar. Exercita suas asas, vai, você merece sim voar. Borboleta, sai do escuro e acorda. Se despeça da sua antiga forma. Chega de ter medo, chega de se limitar. Abra bem as suas costas para asas despertar. Borboleta, saindo da caverna de Platão. Borboleta, encontrará com outras na missão. Borboleta, essa é a sua chance, o seu momento. Não se esqueça, é mais um de muitos renascimentos que virá. Borboleta, sai do escuro e acorda. Se despeça da sua antiga forma. Chega de ter medo, chega de se limitar. Abra bem as suas costas para asas despertar. Amadurecer não precisa ser só dor. Pode ser surpreendente e com amor. Ninguém precisa tirar a borboleta do casulo e nem ensiná-la a voar. Isso se chama despertar. Obrigado, casulo, mas agora é hora de voar. Borboleta, gratidão. Namastê. Obrigado, gente. Obrigado pela oportunidade. Todo mundo bem? Tá todo mundo meio... Acho que foi muita coisa, né? Muita coisa. Próxima vez é metade da palestra para fazer gestão. É a gente tocando em Mariporã. E eu achei interessante que a banda parece o ovo, né? Que é da onde tudo começa. A irmã Thalita não sabia que eu ia pôr essa foto, né? A Thalita dançando é como se fosse a lagarta em movimento. O irmão orando lembra o casulo, né? Introspecção. E a irmã com os braços pra cima lembra a borboleta. Eu olhei essa foto e falei, nossa, que curiosidade. Somos todos avatares? Falou assim, então... Ser avatar talvez seja a habilidade de ver Deus nos outros e em tudo, né? De forma a sempre lembrar que todos somos da mesma fonte e precisamos ajudar a relembrar nossa essência e nosso verdadeiro lar uns aos outros, com humildade e amor. E aí tem a frase do avatar, né? Eu vejo você. Aí pode passar, tia. Agora acabou de verdade. Isso aí era pra ser no final, abra bem seus ouvidos, mas ficou agora. Ariel, gratidão, nós é que te dizemos. Enfim, eu estou muito emocionada, porque, enfim, chegou a nossa casa
mais esse tipo de maravilha. Tantas bênçãos que essa casa tem recebido ao longo de sua existência, e tenho certeza que essa música é uma criação deles, não é uma coisa que está sendo, né, copiada de alguém, criação deles. Então, a gente sabe que é mais uma bênção que a casa está recebendo. Eu espero que todos tenham sentido isso na alma. E assim é que nós vamos para o nosso passe, tá bom? Se Deus quiser, Ariel e o grupo vão voltar para fazer o encerramento das nossas atividades, né? Em dezembro, tá bom? Então, o Ricardo está pedindo para eu falar duas coisinhas rapidamente. Nós estamos com uma rifa, últimos números, para a gente poder abrir. E aí a gente sabe que a rifa, com certeza, é para levantar recursos para a construção da nossa casa própria. E também, no dia 10 de novembro, sábado, nós vamos estar realizando o nosso bazar, só que o bazar vai ser lá no Monte Verde, não é isso? Depois nós vamos colocar aqui o cartaz com o endereço, mas é bazar de seminovos, enfim. Quem puder colaborar, a gente está aceitando doações, tá? Então, dia 10 de novembro, um sábado, costuma ser o dia todo, só que é lá no bairro do Monte Verde, e estamos aceitando doações para esse bazar, tá bom? É isso, Ricardo? Então, tá bom. Desculpem que eu realmente estou muito emocionada com a apresentação desse grupo maravilhoso. Gente, vamos ao passe. Quantas pessoas? 6 de cada vez.